Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a realidade é muito mais assustadora do que lhe é contado. Por exemplo, tá, nós notificamos sobre Ribeirão Preto, sobre o vulcão que existe. Nós trouxemos os artigos científicos, eu fiz 2 vídeos sobre o assunto, foram 1 hora de documentário. Coloquei as fontes na descrição, inclusive está aqui uma das fontes, o vulcão de Ribeirão parece estar ativo. Então, assim, comprovando que realmente tem um vulcão e a mídia oficial varrendo para debaixo do tapete. Esses dias eu peguei para estudar sobre Caldas Novas e também sobre uma cidade chamada Valparaíso, né, para tentar entender que os mesmos sintomas que aconteceram em Ribeirão Preto aconteceram nessas cidades e é importante a gente falar sobre o assunto, tá? Então, ao que tudo parece, ao longo desse vídeo você pode tentar entender que em Poços de Caldas pode ser que tenha um dos maiores vulcões do mundo. Nós vamos falar, vamos trazer as fontes aqui para vocês. É evidente que você vai ter que pesquisar, tá? Mas nós vamos deixar a fonte aqui para você correr atrás aí da informação. Bom, antes de começar esse vídeo, é evidente, participe do meu trabalho. Tem links aí na descrição, principalmente o Vital Brasil Residência Cristã. Nós temos cursos de homeopatia, fitoterápicos, medicina natural. Recomendo que você participe. E também participe aí, tá, do conteúdo premium que engloba todos os meus cursos, todo o meu trabalho durante 10 anos, mais a minha assessoria, ok? Então você tem um curso, você tem aí toda uma estrutura para você poder aprender, eu recomendo, tá? É assim, é um valor tão baixo para tanto recurso que você vai estar disponível na sua vida. Então é o primeiro link na descrição, o segundo link, se informe, tá? Tenho certeza que vai ser algo gratificante para a sua vida. Sem mais delongas, praticamente é o seguinte, quando você pesquisa vulcão em Goiás, logo a primeira resposta que aparece, jamais houve qualquer tipo de vulcão, nem no presente e nem no passado, na região citada do estado de Goiás. Então, praticamente, tá? Eles não declaram oficialmente que existe um vulcão em Goiás, né? A existência das águas termais em Caldas Novas, que fica em Goiás, é resultado do aquecimento geotérmico. Nossa, maravilhoso. Vamos ver como que eles comparam Goiás, com qual região é comparada Goiás, principalmente Caldas Novas, né? Vamos reparar o que ocorre em inúmeros outros locais do mundo, ok? Incluindo Antártida. Aí já é demais, né, meu irmão? No lugar mais frio desse planeta, né, você falar para mim que simplesmente acontece um aquecimento geotérmico, lá é sacanagem, né? Poderia ter usado outra informação aí. Mas é aquilo que eu digo, as pessoas que inventam essas histórias, elas não são pesquisadoras. Geralmente são jornalistas formados que não entendem nada de geografia, nada de história, não são geofísicos, então assim, os caras vão pegar um artigo ou outro, vão tentar engalobar as pessoas e acredita quem quer, né? Então praticamente, mundo educação pontual, jamais houve qualquer tipo de vulcão, nem no presente nem no passado, na região citada do estado de Goiás. Será mesmo? Né? Então, de onde que vem essas águas termais em Caldas Novas? Né? Que coisa maravilhosa. Quando você pesquisa, a cultura, né, das fontes termais no Japão é bem explicada. A geografia favoreceu o surgimento de fontes termais no Japão. O país é lar de vários vulcões. E por isso conta com suas mais de 20 mil instalações de fontes termais. Ou seja, existe fontes termais no Japão, mais de 20 mil fontes termais no Japão, todas elas, sem exceção, são através de vulcão. Mas no Brasil é diferente. O Brasil é um país diferentão. Então, praticamente no Brasil é feito através do aquecimento geotérmico. Então, uma notícia que vem do mundo da educação pontual. Quando você entra no Brasil Escola Pontual, ok? Brasil Escola Pontual, e você procura saber o que é essa história de aquecimento geotérmico aqui, ele explica, né? Então, assim, os caras que em teoria, né, escreveram isso aqui, explicam o que é um aquecimento geotérmico, né? A energia geotérmica se caracteriza pelo calor proveniente da Terra e a energia calorífica gerada a menos de 64 km de superfície terrestre. Ok, em camadas de rocha chamado magma. Nossa, que coisa maravilhosa. Então, o magma, quando está no núcleo da Terra, ele continua sendo magma. Mas quando ele sai ali pelo vulcão, ele vira lava, né? Então, de magma para lava, são poucas diferenças baseado mais ou menos em pressão e temperatura. Mas, né, os caras falam que o problema é do magma. É a larva vermelha derretendo que está gerando problemas aí, tá? Ou aquecendo a água em Caldas Novas, em Valparaíso, nós vamos falar aqui, é um magma, né? Só que quando o magma sai, ele sai através do quê? De um vulcão e vira lava. Então, assim, os caras basicamente encontraram uma maneira
de dizer para as pessoas que existe magma debaixo delas, mas não tem a ver com vulcão. É basicamente, é assim, esses caras realmente são geniais para criar desculpas, né? É inacreditável. Existe magma, porque eles vão chamar de aquecimento geotérmico, né? Praticamente vão falar que é magma, mas para você eles não vão poder falar que é vulcão. Ah, que maravilha, né? Vão até trocar o nome de vulcão, né? Praticamente vou chamar de bebedouro, né? Não é o vulcão, é o bebedouro termal. Bebedouro termal, é claro, né? Então, basicamente, nós temos aqui, tá, uma explicação bem porca sobre esse assunto, na minha visão. Caldas Novas, região do estado de Goiás. Valparaíso, região do estado de Goiás, ok? Eu até coloquei aqui no Maps, né, que é uma é relativamente próxima da outra. E se tratando de Caldas Novas, que é considerado um dos lugares com a maior fonte termal do mundo, considerado, não quer dizer que seja, é interessante, né, a gente procurar saber sobre esse assunto. Então, por exemplo, né, nós temos algumas notícias aqui. Por exemplo, chão pega fogo sozinho em Valparaíso de Goiás, né? Os caras não citam a palavra vulcão aqui, eles só vão falar a notícia do R7, né? E praticamente, de repente, o chão na cidade pega fogo. Agora, uma coisa para pegar fogo tem que estar em alta temperatura. E o chão de uma cidade para pegar fogo tem que estar realmente numa extrema temperatura, né? Então isso é falado em Valparaíso, só que é uma notícia de 2012. Beleza, 2012 aconteceu, pode ser um caso isolado. A Rede Globo também de Goiás notificou em 2012, combustão espontânea, solo fere moradores em Valparaíso. Então, tipo assim, só pegou fogo do além, né? Tipo, ET Bilu chegou ali com disco voador, botou fogo no mato e foi embora. É claro, né? Então, tipo assim, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa séria. Os caras tentam explicar isso aqui como gases, decomposição de dejetos, de alguma outra coisa, nunca sob a palavra vulcão. Isso parece que não pode existir nesses locais, né? E basicamente também tem a notícia de 2012 da Rede Globo aí, tá? Os direitos autorais estão lá da Record, da Rede Globo, tá? Eles têm a explicação deles aí, eu vou deixar na descrição para você poder estudar. E aí, novamente, agora em 2021, né, moradores saem correndo após chamas atingir o mundo do condomínio de Valparaíso. Então, ao que tudo parece, é uma coisa recorrente, tá? Uma coisa bem recorrente aí em Valparaíso que vem acontecendo. Alta temperatura, talvez mormaço, provavelmente aí algumas rajaduras no chão e principalmente labaredas, né? Chão pegando fogo, mato pegando fogo sozinho. Então, olha que coisa interessante. Aqui temos uma notícia, tá? Da Rede Globo. Eu vou deixar apenas um pequeno trecho. Os direitos autorais são da Rede Globo, não posso passar aqui. Mas olha o nível do fogo que está rodando aqui. Então, praticamente, a coisa é bem séria. Imagina você tá com seu filho aqui jogando bola, morando aqui no condomínio, e vê um fogo que está subindo em cima do condomínio. Você acha que um muro desse aguenta um fogo desse? É evidente que não. Toda coisa que chega bem rígida, que chega numa alta temperatura, se torna quebradiça, tá? Então, basicamente, o muro aí ele perde a sua resistência. Então, assim, essa história de se abrigar num prédio, né, ele pegando fogo, ele pode desmoronar, tá? Essa aqui é uma das coisas que os bombeiros sempre falam, né? Se vai pegar fogo alguma coisa, você tem que procurar sair do prédio mais rápido possível, né? Porque o fogo reduz toda a estrutura do concreto lá da ferragem, tá? Torna o concreto quebradiço, e o que dá a liga no prédio é concreto e ferragem, só ferragem não aguenta. Então, praticamente, eles falam para você evacuar o prédio, né? Tem até protocolos aí japoneses sobre furacão não, sobre terremotos, sobre vulcões aí, que realmente é essa estrutura, saia desses locais, né? É o que os caras falam. Aí nós tivemos essa labareda aqui, foi gravado, os caras aqui, olha, ao nível de desespero. Na brasileira é assim, brasileiro é curioso, né? Gosta de ver o problema. Então tá aí, ó, o nível do fogo, tá? É interessante os caras tentando apagar. Então, assim, essa notícia vai estar aí para vocês, né? Então, assim, atingiu um muro em Valparaíso, né? Então a gente está vendo as coisas acontecendo, né? Sobre o assunto. Aí nós temos esse comunicação e multimídia, né? Aqui tá faltando uma letra aí, mas vai saber que o cara colocou isso. Aí praticamente, né? Ela tem a sua... já existe há bastante tempo, que ela também é um tipo de portal de notícias, e eles também notificaram falando, né, que olha só, a combustão espontânea em solo fere moradores em Valparaíso, só que essa reportagem não está mais presente para as pessoas. Me parece que o cara falou coisas demais, né? Tipo eu aqui no canal, a gente tá aqui, é chuva de strike, meu irmão. A gente comenta um assunto aqui, leva fair use, leva tudo que você pode imaginar, né? O canal aqui só tá vivo porque Deus quer. Sendo honesto pra você, basicamente é isso, tá? Nós já criamos 3 canais aqui só pra continuar o trabalho, mas o canal só tá vivo porque Deus quer, porque a gente fala sobre o assunto, os caras tentam cortar também, tá? Então, praticamente, ó, os caras falaram sobre esse assunto, mas, né,
a reportagem está aí, ó, inócula, tá? Então ela não está aparecendo. E aí, para a gente poder continuar, olha que coisa interessante, tá? 2021, deixa isso bem claro aqui. Os caras falaram assim, ó, só Goiás que tem. É uma grande qualidade de Goiás, né? Olha só, Rio Quente, maior rio de água quente termais do mundo. Meu irmão, maior rio de água quente, maior rio, né, de águas termais do mundo. Vamos pensar um pouco. O Japão, vamos pegar um pouco a referência, né? O Japão, ok, é uma cultura de fontes termais. E lá, né, a geografia favoreceu o surgimento de fontes termais no Japão, pois o país é lar de muitos vulcões, né? De vários vulcões, tá? E que possibilitou mais de 20 mil fontes termais. Então, essa é a estrutura do Japão, ok? Aí nós temos uma notícia falando que o maior rio de águas termais do mundo fica em Poços de Caldas. Logo, presume-se o quê? Presume-se que não é um vulcão muito pequeno que está ali, né, embaixo da cidade. Me parece que é um vulcão muito maior do que a gente imagina. Então, olha só, o maior rio de água quente termais do mundo é uma notícia da TV Record. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco, fazer uma elaboração aqui na nossa cabeça para a gente poder tentar entender, né? Então, olha só, olha que coisa interessante. Você tem, né, o maior rio de fonte de água termal do mundo, fica em Poços de Caldas, tá? Você tem, além de Poços de Caldas, você tem a região próxima de Poços de Caldas, com as coisas pegando fogo, tá? A gente colocou, inclusive a distância não é nem tão grande, tá? Colocando aqui temperatura, os caras se queimando, né? Praticamente labaredas. A gente fala sobre esse assunto e as pessoas parecem não entender, né? Então, qual que é a conclusão que nós chegamos aqui? Para quem acompanha o meu trabalho, né? Porque se a pessoa não acompanha o meu trabalho, não adianta o que eu vou falar. Vamos lá. Para a gente poder explicar esse assunto aqui, tá? Que eu acho que é mais interessante. Ponto número 1. Ponto número 1, ok? Segundo a Bíblia, né? O inferno é lar de fogo e enxofre, né? Isaías mesmo diz que o inferno é um organismo vivo e quando ele está cheio, ele quer fazer a sua expansão. E ele faz a sua expansão através dos vulcões, ok? E aí, então, Isaías ele fala sobre isso. A Bíblia dá a entender que o vulcão é uma entrada para o inferno. A gente tem cultura maia falando sobre isso, a gente tem a cultura egípcia falando sobre isso, Salomão falava sobre isso, você pode pegar os livros de Goética de Salomão, todo mundo falava, Dante Alighieri no período renascentista, período medieval, os caras falando toda hora que o vulcão é simplesmente uma entrada para o submundo, e esse submundo é considerado o inferno, ok? Então, a própria Bíblia mesmo diz, né? Inclusive, Jesus mesmo diz, todo joelho se dobrará do que está no céu, os anjos, do que está na terra, os seres humanos e o que está debaixo da terra. O que está debaixo da terra? Então, basicamente, é o que a gente fala. Na nossa cosmologia, no modelo que a gente defende da Terra, praticamente, o vulcão é uma entrada para o inferno. E quanto mais pessoas vão para o inferno, mais as coisas vão ficando ativas. E aí nós temos algumas informações importantes aqui. A elite mundial ela quer reduzir a população, né? Eles querem reduzir 9 bilhões de pessoas para 500 milhões de pessoas. Então não é 1 de cada 10, é 1 de cada 18 que vai sobreviver. E você tem que levar em consideração que 1% da população é milionária. E esses milionários, né, que muitas vezes estão participando de seitas secretas, muitas vezes têm as suas influências governamentais, eles vão querer se proteger disso. Então, assim, a conta de sobrevivência de 1 para 18 vai para 1 para 50, né? Então, praticamente é o seguinte... Ao que tudo indica, os caras estão defendendo, né? Eles estão caminhando com a pauta da elite mundial da redução populacional e quanto mais pessoas morrem, mais o inferno fica cheio. As pessoas acham que noiado, traficante, prostituto, todo mundo vai para o céu, morreu vai para o céu. Jesus aceita todo mundo, né? Como se realmente bastou Lúcifer errar uma vez para Deus precipitá-lo na terra. Bastou Adão e Eva errar uma vez para Deus precipitá-lo na terra e tirar do jardim do Éden. Bastou errar uma vez para Deus tirar os caras de lá. Então, assim, você vê que Deus não é bem o que a galera tá tentando entender aqui. Adão e Eva se arrependeram do seu pecado, evidentemente, a Bíblia fala em Gênesis, ficaram extremamente arrependidos, mas Deus perdoou, mas não permitiu que voltassem mais para o jardim do Éden. Então Deus perdoa, mas não livra da condenação, não livra da penitência. Então, assim, é evidente que no dia do juízo final, né, vai ter um juiz chamado Jesus Cristo, que vai estar lá ao favor de quem acredita nele.
Mas saiba que Deus não é esse garoto mimado, carente por atenção. Então, basicamente, a pessoa parece não entender isso. Aí a pessoa vive uma vida iníqua, sabe, faz o mal, bandido, não sei o que, morre, vê alguém no Facebook e escreve: mais uma alma no céu, está com Jesus Cristo, né? Aí bota o cara dando pinote na moto, né? Aí tem uma viatura da Rotan atrás do cara, o cara dando um pinote na moto, bota duas asinhas de anjo assim no cara empinando a moto, né? Aí, nossa, esse cara tá no céu do capeta, né? Porque é esse lugar que o cara está. Então, praticamente, as pessoas têm que parar de acreditar que todo mundo vai pro céu. Se todo mundo fosse pro céu, não precisava de inferno. Se todo mundo fosse pro céu, não precisava de apocalipse e muito menos de juízo final. Então não é todo mundo que vai para o céu. Na verdade, é a minoria que vai para o céu. É a minoria. Então as pessoas parecem não entender sobre esse assunto. Parecem não entender, tá? A minha filha tá brincando com a minha esposa. Se você escutar algum barulho, elas estão brincando ali, tá? Mas basicamente é isso. As coisas, elas acontecem de uma maneira que é inexplicável. Inexplicável. A gente fala sobre os assuntos, a gente fala sobre o mundo espiritual, inclusive o mundo espiritual, ele é algo muito pesado. As pessoas parecem não entender, mas o mundo espiritual é algo assim que não dá para você descartar. Eu vou mostrar aqui umas imagens só para você ter mais ou menos uma ideia do que é o mundo espiritual. O mundo espiritual é basicamente isso aqui, ó. O diabo, ele tá sempre, os demônios estão sempre próximos de você, ó. Os demônios, eles estão sempre próximos de você. As pessoas parecem duvidar. Muitas vezes, tá? Quando você chega em casa, tá tudo errado porque os demônios estão ali, tá? As pessoas acham que não existe demônios, mas os demônios estão em todos os lugares. Se você não entendeu que esse mundo que você vive é governado pelos demônios, que Lúcifer, ele se tornou o rei desse planeta inteiro, ele é praticamente aí, vamos dizer assim, não é Deus, porque Deus só é um, mas ele se passa por Deus aqui. Se você ainda não entendeu, eu recomendo que você assista um filme chamado Estranho Thomas. O ator principal do filme Estranho Thomas morreu como estava no filme. No filme, no início do filme Estranho Thomas, um dos amigos deles que enxergava demônios morreu atropelado. E o ator, após concluir o filme, morreu atropelado com o mesmo modelo de carro. E o mais interessante é que o ator falou que no final do filme começou a enxergar demônios e logo em seguida morreu. E o carro que amassou e esmagou o ator foi gravado pela câmera da garagem do ator. Praticamente o carro ligou sozinho, avançou no cara, esmagou o cara e desligou. E não teve ninguém, não teve nada, o registro da câmera mostrou que ninguém entrou no carro a não ser o ator. E o cara morreu. Então, basicamente é o seguinte, as pessoas desacreditam no mundo espiritual, mas não é porque você desacredita que ele não continua existindo. E como Jesus Cristo mesmo disse na pregação de Mateus, louco, essa noite te pedirão tua alma, e quem tens para dar, basicamente é isso, né? Para quem será? Você, no momento que você morre, alguém vem te buscar, ou um anjo ou um demônio. Depende, claro, da aceitação em Jesus Cristo e depende, claro, de você mudar a pessoa que você é. Jesus sabe que você é punheteiro, Jesus sabe que você faz todo tipo de maldade. Jesus sabe. Não tem como você esconder de Jesus seus pecados, meu irmão. É impossível. Só que existe uma pequena diferença entre você lutar como soldado, tentando combater esses pecados, lutar como soldado, negando a si mesmo, realmente não aceitando esse mundo, entrando em discórdia com esse mundo, comprando o preço da verdade nesse mundo, ok? Sendo injustiçado nesse mundo. E tem essa luta. Aquele que ama o mundo não ama Deus, e aquele que ama Deus não ama o mundo, não é do mundo. Então tem uma luta. Aquele que quer seguir Jesus Cristo, toma a tua cruz e me segue, né? É isso que Jesus Cristo mesmo diz. Então, praticamente, meu irmão, existe um caminho, né? Jesus mesmo diz: entrai pela porta estreita da vida, porque larga o caminho da perdição. Se a porta é estreita, então você acha que é fácil ser salvo? Não é fácil. Então não adianta você falar: eu vou ser salvo, ir pra balada, ir pra todo tipo de putaria, e depois querer que Jesus Cristo te aceite. Lembrando, né, a analogia bíblica das virgens insensatas, das virgens sábias, Jesus é o esposo, é o marido, né, que vem buscar a noiva. Imagina uma noiva que não se arrepende, não é submissa a Jesus Cristo, não busca melhorar a si mesmo, uma noiva rebelde. Para que Jesus Cristo vai querer ter? Então é dessa maneira que é feita a analogia bíblica. Então, para que Jesus Cristo vai querer ter uma pessoa que, não, além de não aceitar Jesus, faz todo tipo de maldade e iniquidade? Então, assim, haverá um grande juízo para as pessoas, e aquele que aceitar Jesus Cristo, tá, ele não só está absolvido deste juízo, porque esse juízo é feito àqueles que não aceitaram Jesus, porque Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados, mas é importante que quando você peça perdão a Jesus, peça verdadeiramente, você realmente mude a sua vida.
Não adianta você falar, ah, Jesus me perdoe e fazer todo tipo de maldade que você... Cara, tem gente que fala assim, tem gente que se batiza nas águas, escuta o pastor, tem gente que vive a vida na igreja, mas é uma pessoa podre e carcomida por dentro. Infelizmente, essa é a verdade. E aí a gente fala que o inferno está cheio de pessoas. O mundo, meu irmão, tá louco. O mundo, poste, mija no cachorro, é as pessoas que fazem o avião, as pessoas que voam, e o avião que fica de passageiro. Então, assim, a coisa tá tudo invertida, né? Então você não pode dizer que todo mundo tá entrando no céu, que não tá, não. Infelizmente, eu tenho uma notícia para te dar, não é todo mundo que tá entrando no céu, não, é mínimo. E Deus, olha, as pessoas falam assim, ah, Deus precisa do ser humano, Deus se importa com o ser humano. Meu irmão, na época do dilúvio, foram 7 a 8 pessoas que se não me falha, foram 7, eu posso estar errado que sejam 8, mas se não me falha a memória, na época do dilúvio, Deus poupou 7 pessoas. O resto inteiro mandou pro inferno. É claro que a descendência de Adão e Eva, né, Matusalém, todos os outros não foram pro inferno. Mas Deus não poupou ninguém, não poupou ninguém da sentença. Ninguém, nem os justos ele poupou da sentença. E deixou viver apenas 7 pessoas. Então, assim, para com essa ideia de pastor que você vai ser abençoado, para com essa ideia de que você simplesmente tudo vai dar certo na sua vida, que você está buscando bênçãos, que você quer dons, que você quer falar com o Espírito Santo. Se coloque no seu lugar, como merda do ser humano que você é, assim como todos nós, que você não é nada. E assim, não adianta você falar, ah, eu quero dons, eu quero falar com o Espírito Santo. Meu irmão, você veio do pó, voltará pro pó. O teu papel aqui não é ser super saiyajin, não. O teu papel aqui é aceitar Jesus Cristo. Tá bom? Então, assim, a televisão mostra lá Homem de Ferro, mostra Capitão América, Hulk, Doutor Estranho, sei lá quem que é o Superman, mostra Dragon Ball, Goku, Saiyajin. A galera acha que aquilo ali, aceitou Jesus, tem superpoderes, né? Não é assim, meu irmão. Você aceita Jesus Cristo, a sua vida só piora. Só piora, vai só piorar. Mas Deus está te limando para você entrar no céu. Só piora. Aí o que acontece? Os caras querem poder, os caras querem livre acesso ao Espírito Santo. Eu já mostrei aqui relatos de gente blasfemando contra o Espírito Santo, mas não é bem assim. E aí acontece, imagina, vamos voltar ao assunto aqui. Imagina que a redução populacional vai acontecer assim, acirradamente em 2022, 2023. Vamos supor que a quantidade de pessoas que morreu agora em 2021, quando chegar em 2022, vamos supor, não estou afirmando nada, seja 3 vezes maior, ou 4 vezes maior. Ou vamos supor que quando chegar em 2023 seja 20 vezes maior do que agora. Não sei, vamos supor. Então assim, quanto mais pessoas entram no inferno, mais pessoas morrem, mais pessoas iníquas morrem, mais essas pessoas entram no inferno, mais o inferno é ativado, ok? Mais vulcões entram em erupção. Então você imagina, se já está dando indícios, por exemplo, a gente vê regiões aqui, se já está dando indícios, né, que tem algo estranho acontecendo nas cidades, tem algo estranho acontecendo nas cidades. Se já está dando indícios em alguns pontos no Brasil, com poucas pessoas que estão morrendo, imagina quando muitas pessoas morrerem. Tipo assim, vai ser 10 vezes mais do que isso aqui, 20 vezes mais do que isso aqui. Então, as pessoas, ninguém acredita em Deus até vir o Apocalipse. Quando vir o Apocalipse, as pessoas vão acreditar. Se não acreditarem, vão blasfemar, né? Como a própria Bíblia mesmo diz, que as pessoas vão blasfemar. Então, o que eu quero que você entenda com a base da aula de hoje? Porque na cosmologia bíblica, nós acreditamos que o inferno é onde vai as pessoas condenadas, que é o lago de fogo, onde fica o magma, e praticamente quando esse local lota de pessoas, o vulcão ele procura uma maneira, né, de aliviar a pressão, aquele magma, aquela condensação de pressão, ela procura uma maneira de aliviar a pressão, e começa com vapores, começa com uma onda de calor, até estourar, até virar uma bomba nuclear e a coisa jorrar para cima, né? Então, assim, o que a gente pensa? A gente pensa que, segundo o modelo bíblico, segundo a cosmologia bíblica, quanto mais pessoas morrerem, mais vulcões serão ativos. E esses vulcões que já estão dando indícios no Brasil, Ribeirão Preto, Poços de Caldas, não é que está dando indício, Poços de Caldas, mas segundo é o maior rio de fonte termal do mundo. Segundo esses lugares, quando o bicho pegar fogo, nós acreditamos que serão os primeiros lugares no Brasil a eclodir, a coisa ficar exacerbada, tá? Então, assim, essa história que no Brasil não existe vulcão, isso é mentira, pessoal. Existe, muitas vezes estava adormecido, outros estão ativos, mas não representam ameaça para o nosso país por hora. Mas quanto mais pessoas vão para o inferno, mais eles são ativos. Então, assim, hoje, não é que eu estou afirmando, eu estou apenas dizendo que pela teoria bíblica que nós acreditamos,
a elite mundial vai fazer uma redução populacional. Isso é óbvio, já está acontecendo. Só não vê quem não quer. Já estão reduzindo as pessoas. Só não vê quem não quer. Então, assim, quando eles começarem a reduzir mais, porque eles estão reduzindo pouco. Eles não estão reduzindo tanta gente assim. Estão reduzindo pouco. Mas quando eles começarem a reduzir da maneira que a gente pensa, que será um caos civil, algo esturrecedor, pode ter certeza que a coisa vai pegar fogo. Né? Os vulcões vão ser ativos, vai ter terremoto, vai ter furacão, vai ter tudo que você pode imaginar. Aí as pessoas que são cristãs, elas falam assim, do que adianta, Humberto, eu me isolar no meio do mato? Do que me adianta eu morar isolado se a elite mundial vai chegar até mim? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eles começarem a reduzir a população mundial, quando eles começarem a reduzir, os vulcões vão ficar ativos, vai ter terremoto. Você acha que eles vão estar ligando para você? Eles vão ligar para você depois dos problemas. Eles vão ligar para você no estabelecimento do antimessias. Então, assim, os caras não vão ligar para você agora, eles vão ligar para você depois. Depois que, assim, vulcão entrou em erupção, todo foi erradicado, eles vão estabelecer um novo governo, segundo a própria Bíblia, uma elite mundial, o anticristo vai reinar, vai controlar os 10 reinos. Então, praticamente depois desse estabelecimento, aí sim, depois que aconteceu o estabelecimento, eles vão procurar os cristãos na prerrogativa que são os culpados de tudo que aconteceu. Vão convencer as pessoas e vão começar uma caçada, mas não é agora, é depois que tudo aconteceu. Depois que tudo aconteceu, eles já vão ter reduzido 95% das pessoas. Ok? A elite mundial muitas vezes vai estar também quebrada. Então eles vão precisar de alguns anos para se reerguer. Então, assim, com a plenitude de Deus, com a presença dos anjos, se você se estruturar corretamente, você consegue passar por esse problema. Não estou dizendo que tem que passar por esse problema, que é maravilhoso. Não, meu irmão, se você morrer aceitando Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, que é só isso que Cristo pede verdadeiramente, você já está no céu, você já está com Cristo, você não precisa passar por todo esse inferno. Agora, não me obrigue a ser submisso. Eu gostaria e gosto de lutar, eu não sou o tipo de pessoa que dobra o joelho, então simplesmente eu vou lutar. Mesmo que eu morra em um dia, mesmo que eu morra em um ano, mesmo que eu morra em 3 anos, ainda assim não dobrarei o meu joelho, não está no meu sangue ser covarde. Então, praticamente, cada um tem o seu sangue, né? E Deus não gosta de gente covarde. E aí, basicamente, é o seguinte, é o que eu estou te dizendo, nós temos que contar com a presença do Criador, e eu creio que Ele vai proteger. Eu creio. Meu irmão, quando começar vulcão, erupção, enchente, catástrofe, pra que os caras vão encher seu saco? Tem muito mais problema por aí. Você vai cair na obscurecência. Aí, depois que os caras restabelecerem uma sociedade, depois não sei o que, os caras vão reinar por 1000 anos. E aí, meu irmão, você já vai estar velho já, não vai ser mais problema seu. Assim, tem que pensar um pouco. A Bíblia não é tudo imediato. O cara lê ali, por exemplo, a história de Abraão e Ló. Aí olha, Abraão, Ló foi morar em Sodoma. Aí o cara olha para Abraão e para Ló, e praticamente fala assim, Abraão se reuniu com Ló, passou alguns dias, Ló foi morar em Sodoma. Será que foi alguns dias ou foi algumas décadas? Então, praticamente, o que aconteceu é o seguinte, de Abraão para Ló ali foram décadas, pro cara querer morar em Sodoma. De Jó, que sofreu demais, ele não sofreu em um dia com Deus, ele sofreu a vida inteira. Então, a Bíblia, ela não fala a contagem do tempo muitas vezes, mas as coisas são longas. Então o Apocalipse também fala. O Apocalipse fala 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de um tempo. Ninguém sabe o que é um tempo, meu irmão. Ninguém faz nem ideia do que é isso. E mesmo assim, isso no ato da perseguição aos cristãos. No ato que quando se estabeleceu o anticristo, aí vão ser 3 anos e meio. Isso que é estipulado. Não é nem 3 anos e meio, é 3 tempos e meio. Mas até lá, muita coisa tem que acontecer. Então assim, as pessoas parecem não entender. A Bíblia é o manual da vida. Então, eu penso muito que São Paulo, na minha visão, está na linha vermelha. Não posso comprovar nada, não tenho fontes para isso. A gente fala de maneira especulativa aqui, mas Poços de Caldas dizer que não tem vulcão é sacanagem, né, meu irmão? Falar para as pessoas que Poços de Caldas não tem vulcão, porque é aquecimento geotérmico. Os próprios caras falar que tem a ver com magma, aquecimento geotérmico, e que simplesmente essas águas termais em Caldas Novas não tem nada a ver com vulcão, sendo que a gente vê no Japão que tem a ver com vulcão, é sacanagem, né? Então, assim, aí a gente vê ao mesmo tempo o chão pegando fogo, a gente vê, por exemplo, deixa eu pegar aqui, a maior fonte de água termal tá lá, o maior rio de fonte de água termal, além de chão pegando fogo, a gente tem um condomínio que pegou fogo, então, assim, foi recente, então, assim, não dá para você dizer
necessariamente que não tem um problema ali. Pode ser que não aconteça, pode ser que realmente Goiás passe por nada, mas pode ser que aconteça alguma coisa. Então, assim, qual que é a conclusão da história? Você já ouviu falar que a Bíblia ensina para tudo? A Bíblia fala assim, orai e vigiai, meu irmão. Orai e vigiai, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Então, assim, segundo a recomendação da Bíblia, você tem que orar, ok? Pedir a intervenção divina do próprio Criador do Universo, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, né, encarnado como ser humano. Você tem que orar e você tem que vigiar. E o que é vigiar? Olhar os noticiários, ver, observar a sua cidade, se está acontecendo algum problema, né? E já tem um plano de fuga, né? Eu tenho um plano, eu tenho minha mochila de sobrevivência. Deu merda, minha mochila tá ali, né? Ah, mas você mora no campo. É, mas se acontecer uma cratera gigante no campo, eu vou fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Então tem que ter a mochila, tem que ter a mochila da família. Então a gente sempre tem que ter um plano em mente, tá? As pessoas, elas se tornaram muito cômodas. A cidade cria o comodismo. O cara liga pro iFood, liga para tudo. Então o cara fica cômodo na cidade. Só que esses são os primeiros pontos a caírem, né? Então, assim, a ideia que eu posso dizer para você, que eu quero te ensinar aqui, é que a Bíblia tem resposta para tudo. Busque resposta na Bíblia, tá? E a ideia aqui hoje é falar sobre esse assunto para você, tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Fique na paz.